Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional de sábado. A 4 dias das eleições americanas, o mundo aguarda em suspenso pelo resultado desta corrida à Casa Branca. Para além da política interna, muito do que acontecerá nos próximos meses em várias geografias dependerá de quem for o sucessor de Joe Biden à frente dos destinos da nação mais poderosa do mundo. Com as sondagens a continuarem a dar os dois candidatos empatados, é provável que o resultado seja apenas conhecido na madrugada de terça para quarta-feira. Eu sou o Tiago Pinto, diretor da Sábado, e estou, como habitualmente, com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Estamos a poucos dias das eleições e até ver este ano não houve aquela chamada surpresa de outubro. Nestas últimas horas de campanha, o que é que poderá fazer pender a balança para um lado ou para o outro? A surpresa de outubro, a meu ver, é a péssima campanha de Kamala Harris. O que é muito interessante neste momento é a forma como os democratas enverdaram por uma campanha totalmente negativa. Eu recordo que há uns meses, quando do primeiro atentado contra Donald Trump, toda a gente, democratas e republicanos, vieram ao terreno dizer que era necessário atenuar a retórica. Quer dizer, isso foi só que não durou muito tempo. E agora, esta campanha, nos últimos dias, transformou-se numa coisa extremamente violenta. Quer dizer, a retórica de chamar... Quer dizer, os democratas, quando dizem que a oposição, que o Magna é fascista, pior ainda, nazi... estão a insultar metade do país. Mas esse argumento voltou a surgir na campanha depois de o antigo chefe de gabinete de Donald Trump, aquele que esteve mais tempo em funções, o general John Kelly, ter dito em on the record que Donald Trump se encaixava na definição de um fascista. Ou seja, foram buscar palavras de alguém que trabalhou diretamente com Donald Trump para recuperar esse argumento de campanha. Não, eu sei que foram, mas quer dizer, não foi por acaso que a notícia é publicada no mesmo dia na Revista Atlântica e no New York Times. Quer dizer, e John Kelly não é propriamente uma pessoa que merece credibilidade. Foi despedido, teve imensos conflitos com Trump. Mas eu acho que não é só isso, quer dizer, acho que nós também vimos isso um bocado em Portugal, não é? Que há uma tentação de chamar fascista, nazi, o que é, a posições que não se gostam, não gostamos. Mas a retórica é extremamente violenta. O meu ponto é esse. E ao mesmo tempo, Kamala Harris, para todos os efeitos, deixou de falar sobre o futuro, sobre propostas, sobre o país. Quando Hillary Clinton, em 2016, disse que parte daqueles que apoiavam Trump eram deploráveis, quer dizer, caiu o Carmo e a Trindade. Agora temos a candidata, temos o candidato a vice-presidente e temos toda a comunicação social afeta ao Partido Democrata, basicamente a fazer uma campanha de insulto, uma campanha de terrorismo verbal. E isto é, a meu ver, muito preocupante, porque vai delegitimar quem ganhar. Isto é, se for o Trump a ganhar, o que é que se faz quando se está um nazi na Casa Branca? Não é assim? Quer dizer, não se pode fazer de conta que não é nada. Se Kamala Harris ganhar, então o que é que se fazem com os nazis todos que pululam pelo país, não é? Talvez se prendam, não é assim? Quer dizer, há uma incongruência nisto, há uma radicalização que ultrapassa todos os limites. Isto é um regresso ao argumento inicial de Joe Biden. Biden, que está a ver a campanha nos bastidores, está a rir-se de terem regressado ao argumento dele, ou está a deitar mãos à cabeça por terem regressado ao argumento que mas Biden deu resultados tão maus. Biden fez esse argumento quando não tinha mais nada para dizer. Portanto, eu acho que isto é um sinal de desespero da campanha de Kamala Harris.
Biden está na campanha, Kamala Harris tenta evitar que ele entre em campanha, mas ele impõe-se na campanha com alguma frequência. Eu acho que isto, quer dizer, não há muito mais a acrescentar, acho que isto é péssimo, acho que mostra o vazio, a desorientação do Partido Democrata, ou se é uma estratégia deliberada, quer dizer, ainda pior ainda. Esta afirmação do John Kelly teria tido efeitos devastadores para a campanha de Trump se estivéssemos em 1980. Hoje, aparentemente, não é assim. Isto é um reflexo de que é uma sociedade e uma política imunizada a declarações incendiárias e até a acusações graves sobre a conduta dos candidatos? Não. Significa que há uma marca Trump que está estabelecida no mercado político e significa que a ampla coligação eleitoral que o levou à presidência da última vez e que o poderá levar de novo à presidência reage de maneira diferenciada a este tipo de acusações. É mais interessante tentar perceber o que tem ocorrido nos Estados Unidos se nós tentarmos fazer uma distinção entre duas coisas, aquilo que é, numa linguagem simples, uma vaga de fundo, uma tendência de continuidade histórica que se tem vindo a assistir desde finais da década de 60, de transformação das diversas bases sociais e doutrinárias dos dois grandes partidos norte-americanos, e aquilo que é a conjuntura de campanha desta altura. O trumpismo, aquilo que se chama hoje vulgarmente o trumpismo, ou seja, aquele movimento que tem como figura de proa atualmente Donald Trump, é uma vaga de fundo, reflete uma vaga de fundo. Uma vaga de fundo que tem a ver com uma opção de nativismo muito acentuado e de isolacionismo internacional por parte de largos setores da sociedade norte-americana, que tem uma fortíssima componente que passou a ser anti-globalização, no sentido em que viu toda uma série de indústrias sem capacidade competitiva nos Estados Unidos serem desmanteladas ou passarem a não conseguir suportar a concorrência do estrangeiro. Isso é particularmente notório no chamado círculo da ferrugem, ou seja, aqueles estados, sobretudo do Midwest, que foram mais atingidos por essa vaga e que, do ponto de vista desta campanha eleitoral, coincide com alguns dos estados decisivos para determinar a eleição, como é o caso do Michigan ou da Pensilvânia. Este protecionismo é um protecionismo que vai contra aquilo que foi durante algum tempo a tendência contrária por parte do Partido Republicano, e é um protecionismo cego, porque ignora que ao impor tarifas protecionistas generalizadas contra países com os quais está em concorrência no mercado internacional, esses países irão retaliar da mesma forma contra os Estados Unidos e a situação vai complicar-se do ponto de vista até dessas classes e grupos sociais que defendem políticas protecionistas. É um movimento não só nativista neste sentido, é um movimento que tem muito a ver com a ideia de uma sociedade com um grande nível de homogeneidade cultural e homogeneidade ideológica, que parte do pressuposto da maioria tradicional branca com a sua imposição política nos Estados Unidos, e que vê isso posto em causa. Mas isso só por si não chega para explicar depois a maneira como outras minorias, as minorias latinas, mesmo entre os negros norte-americanos, Desculpa interromper-me, antes de irmos à parte das minorias, além dessa vaga de fundo protecionista e também nativista, é também uma vaga de fundo machista, ou seja, um reflexo de que é uma sociedade profundamente machista e que não está ainda pronta para uma mulher como presidente? Até agora isso nota-se em alguns estratos do eleitorado. Ou seja, há eleitores democratas que não vão votar em Kamala Harris justamente por ela ser mulher?
Há, pelos dados que existem atualmente de inquéritos de opinião pública, é notório em alguns estados que entre negros de rendimentos baixos, sem alto nível de qualificação profissional ou cultural, há uma rejeição em relação à candidata democrata. Isso levou, inclusivamente, na campanha eleitoral, a alguns apelos que assumiram um cunho quase desesperado por parte de Michelle Obama, por parte também de Barack Obama, que disse claramente, expressamente, que suspeitava até que vocês, e estava a falar para um eleitorado de homens negros, tenham reticências em votar nela só pelo facto de ser mulheres. Isso de facto existe. Mas isso é um aspecto, digamos, conjuntural desta campanha de um setor do eleitorado, porque este movimento é muito mais complexo, este movimento de fundo, porque mistura, por um lado, tradições que são anti-governo central, ou que vêm tradicionalmente à ampliação da burocracia do governo federal como um perigo para as liberdades públicas e a capacidade de decisão de comunidades regionais ou locais, mas onde, por outro lado, também se pretende reforçar a presença do Estado para impor determinado tipo de valores ideológicos e culturais que se considera que têm vindo a ser postos em causa mais recentemente. E isso aí sim, isso tem a ver com o peso crescente das mulheres na política, a sua emancipação no mercado de trabalho, que é um movimento antigo, que vem do período da Segunda Guerra Mundial, e com aquilo que é uma presença crescente que começou por ser associada a setores liberais muito limitados da costa leste, sobretudo de Nova Iorque, ou das culturas contestatárias da Califórnia, de minorias sexuais. Deixa-me interromper-te aqui. O João há pouco referiu a população negra e latino-americana. Eu sei que vais querer dizer alguma coisa sobre o que o João disse, mas vou-te perguntar sobre esta mudança, ou seja, houve muita gente que achou que a população negra e latino-americana poderia votar em Kamala Harris justamente por ela pertencer afro-americana e asiático, de origens também asiáticas. Nem tu sabes, não é? Faltaram-me aqui a definição, fiquei perdido na tradução. Mas não temos necessidade de ficar perdidos, porque ele é por isso simplesmente uma mestiça. Falemos em termos europeus para nos entendermos entre nós. Mas na verdade as novas gerações latino-americanas e afro-americanas já não ligam tanto a esta questão dos direitos civis e estão mais preocupados, no fundo são mais americanos, mais preocupados com o próprio bolso do que com as questões raciais e identitárias. Certo, graças a Deus, não é? É um sinal de que essas comunidades evoluíram, quer dizer, passaram de uma fase em que, quer dizer, até a política dessas comunidades era em larga medida definida pelos chefes, o César Chávez e coisas assim dos anos 60, e passaram a ser mais pluralistas. Também, à medida que essas comunidades têm vindo a enriquecer, os interesses passam a ser diferentes, não é? Portanto, eu acho isso normal no que diz respeito aos afro-americanos. Está a ver, os afro-americanos passaram a votar nos democratas desde, sensivelmente, no final dos anos 60, mas muitos estão a chegar à conclusão que o Partido Democrata pouco melhorou as suas vidas, quer dizer, sobretudo as populações que vivem nos guetos das grandes cidades, cidades essas que são dominadas pela máquina do Partido Democrata, e portanto muitos acho que estão a acordar para o facto de serem considerados apenas carne para canhão, quer dizer, são os eleitores que vão lá e tal, e depois durante vários anos ninguém quer saber. Repara que os democratas nos últimos 4 anos advogaram uma coisa que era defunding the police, portanto reduzir os orçamentos policiais, etc, etc. Isto teve um impacto brutal nas comunidades negras onde há crime, onde há insegurança, e portanto as pessoas estão um bocadinho saturadas com isto e compreende-se, quer dizer, o ciclo de pobreza
Quer dizer, há ali um grupo significativo mais entre os afro-americanos que não consegue sair da pobreza, do ciclo de pobreza. Isto demonstra o quê? Bom, demonstra em larga medida que as políticas tradicionais do welfare state democrata falharam. Quer dizer, e portanto isso é uma parte. A outra parte é o seguinte, quer dizer, vamos lá ver, Kamala Harris é apoiada por mais mulheres do que homens. Isso não significa, a meu ver, que as mulheres que apoiam Kamala Harris não gostam de homens. E, portanto, os homens que apoiam Trump não significa que não gostem de mulheres. Portanto, reduzir isto a machismo, etc, etc, quer dizer, acho um perfeito disparate. Quer dizer, as pessoas não gostam de Kamala Harris porque ela não tem nada na cabeça, ou, portanto, não demonstrou que tinha. Francamente, quer dizer, as pessoas votam por razões diferentes, não é? Mas uma das razões que pessoas votam é porque não gostam das pessoas. E, francamente, quer dizer, é impossível ver e seguir Kamala Harris e aquilo que ela diz sem se ficar profundamente irritado com aquela mulher. Agora, não tem... Há pessoas que não gostam de Trump, mas votam Sim, Trump. Com certeza, mas há pessoas também que não gostam de Trump porque ficam irritadas, não sei o quê. Portanto, isto é legítimo, isto não... Quer dizer, significa que as pessoas não se identificam com as personalidades. Isto não significa que há racismo, que há sexismo, que há isto, ou que são nazis, não é? Simplesmente quer dizer que não gostam deles por personalidade, seja o que for. E vamos lá ver. Falando em irritantes, Barack Obama e Michelle estão cada vez mais irritantes porque entraram na campanha, não é? A dizer às pessoas, bom, se vocês, o povo americano, não estão preparados para Kamala Harris, como se, quer dizer, os dois tivessem um monopólio da verdade e os outros, coitados, os deploráveis que se reviam em Trump, de repente são objeto de censura. Quer dizer, e não há paciência para este tipo de arrogância, para este tipo de pedantismo por parte dos Obama. Portanto, eu acho que em muitas coisas o João deu-nos uma abordagem sociológica, não sei, mas em muitas coisas, quer dizer, com o qual estou de acordo, exceto uma coisa ou outra, mas em alguns casos a coisa até é mais simples, não é? A gente olha para aqueles dois candidatos e o que é que vê? Ambos têm problemas sérios, não é? Em termos de personalidade, em termos de maneira de estar, só que um fez coisas, e sabe-se que ele fez coisas, porque esteve lá 4 anos e saiu, portanto aparentemente não é fascista, e a outra é um vazio absoluto que nos últimos anos aquilo que tinha para fazer não fez, a fronteira e coisas do género. Portanto, eu acho que é desta forma mais pragmática que as pessoas olham para a escolha. Aliás, de uma forma geral, quer dizer, as pessoas quando escolhem politicamente não estão particularmente informadas, nem nos Estados Unidos, nem em Portugal, nem em lado nenhum. Portanto, muita das variáveis são aquelas do dia-a-dia, de senso comum. E eu também não percebo porque é que o Partido Democrata se queixa dos homens não quererem votar numa mulher, se é que isso é verdade, mas se queixam de votar numa mulher. O Partido Democrata até há pouco tempo nem sequer conseguia definir o que era uma mulher, não é? E quando se olha para estas políticas woke, não é? Dos nadadores que são homens nas prisões, estas coisas todas, que isto irrita as pessoas. E irrita as pessoas não porque Kamala Harris é uma mulher, mas porque vai contra todo o senso comum que as pessoas sabem no seu cotidiano. E, portanto, os mídia, não é? Quer dizer, e nós também, na bolha, muitas vezes atribuímos explicações sociológicas muito sofisticadas, não sei o quê, mas na realidade a coisa é muito mais simples. Quer dizer, as pessoas olham para aquilo e acham que aquilo não presta.
Algo que não temos muito falado. Posso dizer uma coisa sobre protecionismo? Claro. O protecionismo, vamos lá ver, o protecionismo funciona, ou em determinadas ocasiões funciona. Foi assim que os Estados Unidos se transformaram numa grande potência, foi através de uma economia bastante fechada e protecionista. Outra coisa é que os Estados Unidos têm um mercado interno muito robusto e aguentam melhor o protecionismo do que outros países. E segundo, não foi só Trump que, de facto, em 2016 faz uma ruptura com a política de mercado livre, comércio livre, antes de 2016, mas Joe Biden tem seguido essas políticas protecionistas. Olhando para o resto do mundo, quem aguarda com mais expectativa ao resultado? Antes de ir ao resto do mundo, acho que há umas coisas que temos de deixar claras. Nós não podemos ver os setores do eleitorado norte-americano em bloco. Ou seja, tipo, há o bloco hispânico, há o bloco do preto, há o bloco do índio e há o bloco deste, daquele e do outro. Não, as coisas não são assim, judeu, muçulmano, etc. assim tão simples. Nós, geralmente, quando falamos do votar em bloco, pretende-se dizer que houve um voto que, durante certo período de tempo, foi maioritariamente captado por determinado partido. Por exemplo, muito daquilo que é hoje a paisagem política dos Estados Unidos tem a ver com uma mudança, digamos mesmo estrondosa, uma estratégia que foi levada a bom porto por parte de Richard Nixon, que conseguiu captar o chamado eleitorado sulista que estava dos Estados do Sul, que era um eleitorado cativo do Partido Democrata e que foi ganho parcialmente para o Partido Republicano. Da mesma maneira, à medida que estas sucessivas camadas de migrações latinas se estabelecem nos Estados Unidos, houve notoriamente aquilo a que tu chamaste há pouco ficarem mais americanos, esquecendo também que os negros são dos primeiros americanos a aparecer no meio desta história, mas no sentido em que internalizaram e tiveram uma promoção social em termos de acesso a bens, acesso ao mercado de trabalho e por aí fora. E é a partir desse momento que há uma maior diferenciação política e em que aquilo que era uma esmagadora maioria que votava em determinado partido, neste caso no Partido Democrático, deixa de votar nesse partido e começa a dispersar o seu voto também pelo Partido Republicano. Isto é para evitarmos falar em blocos e depois para nos apercebermos destas contradições, ver que nós estamos a falar de uma ideia que é partilhada do destino manifesto, ou seja, de que os Estados Unidos são uma nação com um destino absolutamente excepcional, que pode ser definida das mais diversas formas, uma das mais conhecidas, por exemplo, e que os europeus até gostavam muito porque achavam-na ofensiva, era da antiga secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright, por sinal filha de imigrantes oriundos da antiga Checoslováquia, que definia os Estados Unidos como uma nação indispensável, mas nós temos atualmente uma situação em que se é partilhada esta ideia do destino manifesto, ou seja, do caráter absolutamente excepcional dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, por exemplo, que se diz que os chineses são racistas e xenófobos porque afirmam que a sua cultura e civilização é a mais antiga e a mais importante do mundo, ou que os russos são fascistas e xenófobos porque afirmam que têm também um destino imperial a cumprir. Esta ideia não tem a ver com uma ideia de conquista imperial. Ou seja, o que nós estamos a assistir é a um isolacionismo, a fechar-se ao mundo com a tal ideia de que mesmo a lógica protecionista pode vir a funcionar porque o nosso mercado é imenso, a nossa capacidade e a riqueza é imensa. E isto tem efeitos dramáticos naquilo que é a política externa norte-americana. Viu-se naquilo que foi o primeiro mandato de Trump, apesar de haver certas continuidades. Há continuidade na política protecionista e de formação de
um bloco que permita conter aquilo que é a ascensão política, económica e cultural, em certo sentido, da China, sobretudo na região da Ásia Central, do Oceano Índico e do Pacífico. Há aquilo que se considera que é um confronto com a Rússia que neste momento não atinge interesses vitais dos Estados Unidos e que pode ser acantonado ao espaço europeu e que serão os aliados europeus que terão de cobrir o grosso desses custos e enfrentar o embate. E esta política isolacionista norte-americana, que tem esta componente de protecionismo, que tem a componente de alianças que são apenas dependentes daquilo que venham a ser acordos que se possam considerar favoráveis aos Estados Unidos, marca muito a campanha também eleitoral neste preciso momento. E aí podemos entrar então na questão de a surpresa de outubro, por exemplo. Uma das surpresas de outubro, a meu entender, e quando se fala de surpresa de outubro, quer-se dizer algo que pode virar de repentinamente o prato da balança numa corrida muito apertada. Isso não sucedeu, mas poderia ter sucedido. E é um dos raríssimos casos em que a administração Biden conseguiu impor-se ao aliado mais recalcitrante de todos, ou seja, a Israel. Estou a falar daquilo que foi o ataque militar israelita ao Irão, que acabou por não visar, pelo menos nesta primeira fase, e portanto com efeito imediato sobre a campanha eleitoral, aquilo que seriam alvos estratégicos de alto valor, que pudessem levar a uma generalização imediata do conflito ou provocar um abalo monstruoso nos mercados, sobretudo no caso do mercado do petróleo, provocando uma alta imediata de preços dos combustíveis. Essa foi a surpresa de outubro, no sentido em que a administração Biden, por uma vez, conseguiu impor-se, pelo menos temporariamente, ao aliado israelita. E depois o resto ficou em aberto. Deixa-me, e para ti, Vasco, como é que tu achas que o mundo, ou seja, quem no mundo aguarda com mais expectativa o resultado? Bom, aguarda... No imediato, para quem vai ser mais decisivo? Vai ser decisivo para as outras duas grandes potências, a China e a Rússia, e para a União Europeia. Vamos lá ver, os problemas levantados caracterizaram a relação transatlântica na primeira presidência de Trump, não desapareceram. Continuam a haver questões relativamente às regras do comércio bilateral entre os Estados Unidos e a Europa. Continua a haver o problema da NATO e o financiamento da NATO, e agora agrava-se com a guerra da Ucrânia e sem uma saída aparente, ou pelo menos que conheçamos, para esse conflito. Mas o fim da guerra da Ucrânia implica também uma nova configuração de segurança na Europa, e sobre isso ninguém tem dito nada, quer dizer, nem Kamala Harris, nem Joe Biden, nem Trump, nem ninguém. Portanto, a Europa vai ser extremamente relevante, e os europeus, quer dizer, a perspectiva europeia foi um bocadinho, em 2020 foi um bocadinho, estamos livres de Trump, regressa tudo à normalidade. Isso sempre me pareceu um erro, quer dizer, e se calhar o que vamos verificar é que Trump era a normalidade, ou passou a ser a nova normalidade, e Biden é que era a exceção, uma tentativa de regressar ao passado. Portanto, é necessário redefinir o relacionamento transatlântico, porque, como o João disse há pouco, o trumpismo não acaba com Trump, quer dizer, nós podemos antecipar mais anos disto no futuro. Depois, a potência que deve estar mais preocupada é a China, porque a China está numa situação difícil neste momento, e claramente, quer dizer, a prioridade das prioridades da política externa de Trump, mas também, enfim, se Kamala Harris ganhar, é a China. Esse é o relacionamento-chave nos próximos tempos.
E, no entretanto, temos a Rússia, que requer que haja um modus vivendi, uma coisa qualquer, nos próximos anos. Portanto, mais a prazo, eu diria que há um outro problema, que são os valores, as normas liberais que no fundo estruturaram a política internacional nos últimos 70, 80 anos, estão a desfazer-se e, portanto, é necessário que volte a haver alguma liderança, se é que isso é possível, e acho que é parte da razão que as pessoas se preocupam com uma eventual vitória de Trump. Acham que essa liderança será tóxica. Mas há um momento de ruptura também que tem a ver com a questão ambiental, em que há de facto uma diferença muito marcada entre o que será uma administração Trump e a continuidade de uma administração democrática. Mas do ponto de vista internacional, o mais grave de tudo é aquilo que podemos chamar a absoluta imprevisibilidade do comportamento de Trump. Trump, como pessoa, é um indivíduo que bolsa insultos a todo momento, contra tudo e contra todos. Se as pessoas levam ou não a sério esse tipo de insultos, é outra coisa. Agora, que isso o torna altamente imprevisível no comportamento, muito errático no comportamento, esse é o fator de perturbação total daquilo que é a relação com aliados e com adversários e com inimigos. Portanto, no caso de uma vitória de Trump, o nível de imprevisibilidade alastra de tal maneira que torna muito mais erráticos os comportamentos e o tipo de respostas que possam vir a ocorrer. Por exemplo, Trump afirma que resolve, num instante, de um dia para o outro, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas agora que existem tropas norte-coreanas estacionadas na província russa de Kursk, que poderão entrar em combate direto com as forças ucranianas, e que, se por um momento se considerar que alguma iniciativa de mediação de Trump é prejudicada pela participação dessas tropas norte-coreanas, como é que ele reagirá em relação à Coreia do Norte? Fará como no passado, diz que primeiro dá cabo daquilo tudo, que com 2 mísseis destrói o país todo e o Rocketman desaparece, ou dada a boa relação que depois conseguiu estabelecer com Kim Jong-un, fala com ele e ele manda retirar as tropas. Portanto, entrou-se assim num mundo de imprevisibilidade, no caso de uma vitória de Trump, que eu penso que é algo que vai ser marcante. Isso é dissuador para a China. Atenção, e para a Coreia do Norte. Isto funcionava, é a teoria do louco, na lógica do louco do Richard Nixon. Exato. Que o Kissinger tem de pôr ordem aí nas coisas, com os europeus, com os árabes, com essa malta toda, porque eles sabem que eu sou maluco e que mando lá uma bomba e dou cabo daquilo tudo. Portanto, isto era a lógica de Nixon que nós quer falar assim, porque nós conhecemos hoje em dia os registros e os testemunhos dessas conversas entre o Presidente e o seu Secretário de Estado e Conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger, e essa teoria do louco, logicamente, teria de funcionar. De facto, não funcionou. Agora, com Trump, o que nós temos à vista é, pelo comportamento dele no passado, por aquilo que continua a ser o comportamento, é um indivíduo totalmente egocêntrico, absolutamente imprevisível e que... Como são quase todos os políticos. Não, digamos, o nível de imprevisibilidade de Trump é superior ao de qualquer outra pessoa que esteja presente na política internacional, presentemente. Muito bem, vamos a algo que vamos acompanhar com muita expectativa. Na próxima terça-feira, na madrugada de terça para quarta-feira, poderão ser conhecidos os resultados. Saberemos quem será o próximo presidente norte-americano e cá estaremos para falar desse resultado na próxima semana. O Conselho de Segurança fica por aqui. Obrigado por estar desse lado. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Até para a semana.
Conselho de Segurança.